Eu deveria estar grato ao Senhor Presidente da República. Quando praticamente a mídia nacional inteira se empenha em camuflar as atividades ou até em negar a existência do Foro de São Paulo, taxando de louco ou fanático aquele que as denuncia, vem o fundador mesmo da entidade e dá todo o serviço, comprovando de boca própria suspeitas mais deprimentes e algumas ainda piores que elas. O discurso presidencial de 2 de julho de 2005, pronunciado na celebração dos 15 anos de existência do foro e reproduzido no site oficial do governo, 32 é a confissão explícita de uma conspiração contra a soberania nacional, crime infinitamente mais grave do que todos os delitos de corrupção praticados e acobertados pelo atual governo. Crime que, por si, justificaria não só o impeachment como também a prisão do seu autor. À distância em que estou, só agora tomei ciência integral desse documento singular, mas os chefes de redação dos grandes jornais e de todos os noticiários de rádio e TV do Brasil estiveram aí o tempo todo. Tendo sabido do discurso desde a data em que foi pronunciado, ainda assim continuaram em silêncio, provando que sua persistente ocultação dos fatos não foi fruto da distração ou da pura incompetência. Foi cumplicidade consciente, maquiavélica, com um crime do qual esperavam obter não se sabe qual proveito. O sentido destes parágrafos, uma vez desenterrado do lixo verbal que lhe serve de embalagem, é de uma nitidez contundente. Em função da existência do Foro de São Paulo, o companheiro Marco Aurélio tem exercido uma função extraordinária nesse trabalho de consolidação daquilo que começamos em 1990. Foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro, presidente Chávez, a criação do grupo de amigos para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. E só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, o Chávez participou de um dos fóruns que fizemos em Havana. E graças a essa relação foi possível construirmos, com muitas divergências políticas, a consolidação do que aconteceu na Venezuela, com o referendo que consagrou Chávez como presidente da Venezuela. Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. O que o senhor presidente admite nesses trechos é que, Foro de São Paulo é uma entidade secreta ou pelo menos camuflada, construída, para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. 2. Essa entidade se miscui ativamente na política interna de várias nações latino-americanas, tomando decisões e determinando o rumo dos acontecimentos, à margem de toda fiscalização de governos, parlamentos, justiça e opinião pública. 3. O chamado Grupo de Amigos da Venezuela não foi senão um braço, agência ou fachada do Foro de São Paulo, em função da existência do foro, foi que propusemos ao companheiro presidente Chávez. 4. Depois de eleito em 2002, ele, Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo que pro forma abandonava seu cargo de presidente do Foro de São Paulo, dando a impressão de que estava livre para governar o Brasil sem compromissos com alianças estrangeiras mal explicadas, continuou trabalhando clandestinamente para o foro, ajudando, por exemplo, a produzir os resultados do plebiscito venezuelano de 15 de agosto de 2004. Graças a essa relação foi possível construirmos a consolidação do que aconteceu na Venezuela, sem dar a menor satisfação disso a seus eleitores. 5. A orientação quanto a pontos vitais da política externa brasileira foi decidida pelo senhor Lula não como presidente da República em reunião com seu ministério, mas como participante e orientador de reuniões clandestinas com agentes políticos estrangeiros. Foi uma ação política de companheiros, não uma ação política de um Estado com outro Estado, ou de um presidente com outro presidente. Acima de seus deveres de presidente, ele colocou sua lealdade aos companheiros. O senhor presidente confessa, em suma, que submeteu o país a decisões tomadas por estrangeiros, reunidos em assembleias de uma entidade cujas ações o povo brasileiro não devia conhecer nem muito menos entender. Não poderia ser mais patente a humilhação ativa da soberania nacional, principalmente quando se sabe que entre as entidades participantes dessas reuniões decisórias constam organizações como o MIR chileno, sequestrador de brasileiros, e as Farc, narcoguerrilha colombiana, responsável segundo seu parceiro Fernandinho Beiramar pela injeção de 200 toneladas anuais de cocaína no mercado nacional. Nunca um presidente eleito de qualquer país civilizado mostrou um desprezo tão completo à Constituição, às leis, às instituições e ao eleitorado inteiro, ao mesmo tempo que concedia toda a confiança, toda a autoridade, a uma assembleia clandestina repleta de criminosos, para que decidisse, longe dos olhos do povo, os destinos da nação e suas relações com os vizinhos. Nunca houve, no Brasil, um traidor tão descarado,
tão completo e tão cínico quanto Luiz Inácio Lula da Silva. A maior prova de que ele ludibriou conscientemente a opinião pública, mantendo-a na ignorância das operações do Foro de São Paulo, é que, às vésperas da eleição, amedrontado pelas minhas constantes denúncias a respeito dessa entidade, mandou seu assessor para assuntos internacionais, Giancarlo Summa, acalmar os jornais por meio de uma nota oficial do PT, segundo a qual o Foro era apenas um inocente clube de debates, sem nenhuma atuação política, vê qualquer coisa e o senhor Summa. E agora ele vem se gabar da ação política de companheiros, praticada com recursos do governo brasileiro às escondidas do parlamento, da justiça e da opinião pública. Comparado a delito tão imenso, que importância tem o mensalão e fenômenos similares, se não enquanto meios usados para subsidiar operações parciais no conjunto da grande estratégia de transferência da soberania nacional para a autoridade secreta de estrangeiros? Pode haver desproporção maior do que entre vulgares episódios de corrupção e esse crime supremo ao qual serviram de instrumentos? A resposta é óbvia. Mas então por que tanto se prontificam a denunciar os meios enquanto consentem em continuar acobertando os fins? Aqui a resposta é menos óbvia. Requer uma distinção preliminar. Os denunciantes dividem-se em dois tipos. A. Indivíduos e grupos comprometidos com o esquema do Foro de São Paulo, mas não diretamente envolvidos no uso desses meios ilícitos em especial. B. Indivíduos e grupos alheios a uma coisa e a outra. O raciocínio dos primeiros é simples. Vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Já que se tornou impossível continuar ocultando o uso dos instrumentos ilícitos, consentem em entregar às feras os seus operadores mais notórios, de modo a poder continuar praticando o mesmo crime por outros meios e outros agentes. O conteúdo e até o estilo das acusações subscritas por essas pessoas revelam sua natureza de puras artimanhas diversionistas. Quando atribuem a corrupção do PT, que vem desde 1990, acordos com o FMI firmados a partir de 2003, mostram que sua ânsia de mentir não se inibe nem diante da impossibilidade material pura e simples. Quando lançam as culpas sobre um grupo, escamoteando o fato de que as ramificações da estrutura criminosa se estendiam da presidência da República até prefeituras do interior, abrangendo praticamente o partido inteiro, provam que tem tanto esconder quanto os acusados do momento. Mais complexas são as motivações do Grupo B. Em parte, ele compõe-se de personagens sem fibra, física e moralmente covardes, que preferem ater-se ao detalhe menor por medo de enxergar as dimensões continentais do crime total. Há também o subgrupo dos intelectualmente frouxos, que apostaram na balela da morte do comunismo e agora se sentem obrigados, para não se desmentir, a reduzir a maior trama golpista da história da América Latina às dimensões mais manejáveis de um esquema de corrupção banal, despolitizando o sentido dos fatos e fingindo que Lula é nada mais que um Fernando Collor sem jet ski. Aos que, por oportunismo ou burrice, colaboraram demais com a ascensão do partido criminoso ao poder e agora se sentem divididos entre o impulso de se limpar do ranço das más companhias em que andaram, e o de minimizar o crime para não sentir o peso da ajuda cúmplice que lhe prestaram. Aos pseudo-espertos, que dão refrigério ao inimigo embalando-se na ilusão louca de que é mais viável derrotá-lo roendo pelas beiradas do que acertando-lhe um golpe mortal no coração. Há por fim os que realmente não estão entendendo nada e, com o tradicional automatismo simiesco da fala brasileira, saem apenas repetindo o que ouvem, na esperança de fazer bonito. Peço encarecidamente a todos os inflamados acusadores anticorruptos das últimas semanas, políticos, donos de meios de comunicação, empresários, jornalistas, intelectuais, magistrados, militares, que examinem cuidadosamente suas respectivas consciências, se é que alguma lhes resta, para saber em qual desses subgrupos se encaixam. Pois, excetuando aqueles poucos brasileiros de valor que subscreveram em tempo as denúncias contra o Foro de São Paulo, todos os demais fatalmente se encaixam em algum. Seria absurdo imputar tão somente a Lula e ao Foro de São Paulo a culpa do apodrecimento moral brasileiro, esquecendo a contribuição que receberam desses moralistas de ocasião, tão afoitos em denunciar as partes quanto solícitos em ocultar o todo. Nada poderia ter fomentado mais o auto-engano nacional do que essa prodigiosa rede de cumplicidades e omissões nascidas de motivos diversos mas convergentes na direção do mesmo resultado: criar uma falsa impressão de investigações transparentes, uma fachada de normalidade e legalidade no instante mesmo em que, roída invisivelmente por dentro, a ordem inteira se esboroa. A destruição da ordem e sua substituição por um novo padrão de relação entre o Estado e a sociedade, decidido em reuniões secretas com estrangeiros, tal foi o objetivo confesso do senhor Lula. Esse objetivo, disse ele em outra passagem do mesmo discurso, deveria ser alcançado e consolidado de tal forma que isso possa ser duradouro, independente de quem seja o governo do país. O que se depreende da atitude daqueles seus críticos e acusadores é que, nesse objetivo geral, o senhor Lula já saiu vitorioso,
independentemente do sucesso ou fracasso que venha a obter no restante do seu mandato. A nova ordem, cujo nome é proibido declarar, já está implantada, e sua autoridade é tanta que nem mesmo os inimigos mais ferozes do presidente ousam contestá-la. Todos, de um modo ou de outro, já se conformaram ao menos implicitamente em colocar o Foro de São Paulo acima da Constituição, das leis e das instituições brasileiras. Se reclamam de roubalheiras, de desvios de verbas, de mensalões e propinas, é precisamente para não ter de reclamar da transferência da soberania nacional para a Assembleia Continental dos companheiros, como Hugo Chávez, Fidel Castro, os narcoguerrilheiros colombianos e os sequestradores chilenos. É como a mulher estuprada protestar contra o estrago no seu penteado, esquecendo-se de dizer alguma coisinha, mesmo delicadamente, contra o estupro enquanto tal. Talvez os feitos do Sr. Lula e do seu maldito foro não tenham trazido ao Brasil um dano tão vasto quanto essa inversão total das proporções, essa destruição completa do juízo moral, essa corrupção integral da consciência pública. Nunca se viu um acordo tão profundo entre acusado e acusadores para permitir que o crime, denunciado com tanto alarde nos detalhes, fosse tão bem sucedido nos objetivos de conjunto sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem. Não é elogio nem autoelogio. Em 22 de fevereiro de 2013 escrevi no Globo: a direita fisiológica imaginou que, bajulando o dominador, ganharia tempo para recompor-se e derrotá-lo um dia. Ledo engano. Se fora do governo a esquerda já logrou reduzir os Magalhães e os Malufs ao mais humilhante servilismo, no governo não descansará enquanto não os atirar à completa impotência e marginalidade. Não dou 2 anos para que cada um deles, culpado ou inocente, esteja na cadeia, no exílio ou no mais profundo esquecimento. Magalhães foi para o museu faz mais de 1 ano. Maluf está na cadeia. Em 11 de março de 2004 escrevi no Jornal da Tarde: o partido governante não tem a menor intenção de curvar-se às exigências morais e legais das quais se serviu durante uma década para destruir reputações, afastar obstáculos, chantagear a opinião pública e conquistar a hegemonia. Denúncias e acusações não têm a mínima condição de obrigá-lo a isso, porque não há força organizada para transformá-las em armas políticas. O STF vetou os processos de cassação de mandatos contra José Dirceu e os demais acusados petistas. Até agora o único punido foi, não por coincidência, o denunciante dos crimes. Há mais de uma década, todas as previsões que fiz sobre os rumos da política nacional se confirmaram, enquanto os mais badalados comentaristas e politólogos, da mídia e das universidades, não acertavam uma sequer, breve mostruário em nada de novo. Como se explica um contraste tão acachapante? Quinta-feira da semana retrasada, ao receber-me na Atlas Foundation de Washington para a breve alocução que ali pronunciei, Alejandro Chaffuin, presidente da entidade, economista e filósofo de fama mundial, disse que as minhas análises estavam entre as mais valiosas realizações que ele já tinha visto no campo da ciência política. Não entendo isso como elogio, mas como simples reconhecimento de um fato. O poder de previsão fundado na análise racional dos dados é a marca mais característica e inconfundível do saber científico. Tenho despendido uma energia considerável no empenho de compreender cientificamente a sociedade. Se o resultado é algum conhecimento efetivo, não há nisso surpresa maior do que aquela que você tem quando deixa o carro enguiçado no mecânico e no dia seguinte o carro sai funcionando. É verdade que meus trabalhos teóricos, como Ser e Poder e o Método nas Ciências Humanas, que circulam como apostilas de meus cursos na PUC do Paraná, continuam inéditos em livro e não têm como ser resumidos em artigos de jornal, onde as conclusões monstruosamente compactadas da sua aplicação aos fatos do dia aparecem como se nascidas do nada. Mas já vão longe os tempos em que o editor Schmidt, pela leitura de uns relatórios de prefeito do interior de Alagoas, adivinhava um romancista oculto. Hoje a totalidade da classe falante é incapaz de suspeitar que exista alguma investigação científica por trás de uma sucessão ininterrupta de previsões certas que, de outra forma, só se explicariam por dons sobrenaturais como a sabedoria infusa de São Lulinha. Longe da mídia brasileira asterisco no noticiário da passeata anti-Bush em Washington, nenhum jornal brasileiro, absolutamente nenhum, mencionou nem mesmo por alto as ligações diretas entre algumas das entidades que promoveram essa manifestação e as organizações terroristas responsáveis pela violência contínua no Iraque. Quem quiser saber algo a respeito encontrará todas as informações no site de David Horowitz. 33. Asterisco altos funcionários do governo da Louisiana estão sob investigação criminal por desvio de $60 milhões de verbas federais, enviadas muito antes do furacão Katrina, para a reforma das barragens de Nova Orleans. Entendem por que a obra não saiu? Asterisco repórter da ABC, Dean Reynolds, foi filmado em pleno vexame de tentar extorquir declarações anti-Bush de vítimas da enchente, recebendo respostas contrárias às que esperava. O mais lindo foi o diálogo com uma senhora negra,
A senhora não tem raiva do presidente por causa da resposta federal tardia? Não, de maneira alguma. Os governos do estado e do município é que tinham de estar a postos primeiro. E não estavam. Não, não estavam. Meu Deus, não estavam. Asterisco: o primeiro-ministro Tony Blair estragou a festa dos ecochatos na reunião da Clinton Global Initiative no hotel chiquérrimo de Manhattan. Ex-partidário do badalado Protocolo de Quioto, chegou à reunião dizendo que ia falar com honestidade brutal, e fez exatamente isso. Disse que, quando o tratado expirar em 2012, país nenhum vai querer assiná-lo de novo, boicotando seu próprio crescimento econômico. O colunista James Pinkerton, da Tech Central Station, disse que em tempos normais essa declaração seria manchete em todo o mundo. Agora, a grande mídia americana, mais interessada em ativismo ecológico global do que em jornalismo, preferiu ignorá-la. Asterisco: enquanto as organizações de familiares das vítimas do terrorismo basco prometem manifestações de protesto contra a cumplicidade entre o primeiro-ministro Zapatero e a ETA, esta organização terrorista, que acaba de fazer mais um atentado, mal sucedido, felizmente, anuncia que vai prestar homenagens a Fidel Castro e Hugo Chávez durante a reunião de chefes de Estado latino-americanos em Salamanca, 14 e 15 de outubro.